mais um vídeo aqui sobre hidrografias do Brasil, né? Isso aqui vai informar justamente a respeito de como que nosso país, que é tão rico em água, né? A gente conhecer um pouquinho sobre isso, né? Gente, para entender hidrografia, a primeira coisa que tem que relembrar é o conceito de ciclo hidrológico, né? Ou ciclo da água, né? A água aí ela evapora, né, no ambiente natural por conta do calor do sol, né, formando nuvens que são empurradas em direção a parte continental, despejando como água de chuva ou como neve, como gelo, né? Essa parte cai sobre a superfície, escorre, uma outra parte infiltra e aí acaba voltando para o oceano, né? Quando a gente fala de águas superficiais, gente, a gente está falando justamente desses corpos d'água que escorrem ou que acabam se acumulando na superfície, como no caso de lagos, né? Aí tem uma foto de um corpo d'água aí no estado de Goiás, né? Aonde você vê o escoamento. Lá atrás está chovendo, né? E a água dessa chuva vem com força aí nesse rio, né? Bom, gente, importante também saber a respeito das águas subterrâneas, tá? Águas subterrâneas são corpos de água situados abaixo da superfície e os aquíferos, né? O conceito de aquíferos correto seria isso daí, ó. É uma formação geológica, tá, gente? Tem a ver com rochas, né? Lá tem alguns livrinhos interessantes, né, que a gente já leu em sala, né, sobre a historinha do Léo e da Bia Gota d'Água, né? Que mostra justamente essa parte ligada a alguns conceitos de formações geológicas, né? Essas rochas, essas formações, elas têm a capacidade de armazenar e de transmitir a água. Como assim transmitir a água? A água se move, tá? Se move por debaixo do solo, tá? É o reservatório de água subterrânea. Aí tem uma questão, gente. Geralmente nos livros não se mostra os mapas das províncias hidrogeológicas do Brasil. O que são as províncias hidrogeológicas? Elas não são similares às áreas de região, das regiões hidrográficas, que são as águas superficiais. Então, se a gente ter uma noção mais simples aqui desse entendimento, é que as províncias hidrogeológicas não acompanham os limites das regiões hidrográficas, tá? Ou seja, você tem debaixo do subsolo uma província hidrogeológica que de repente está presente em duas regiões ou em três regiões hidrográficas, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque província geológica é o que está debaixo da terra, as regiões hidrográficas são o que está na superfície, né? Qual a finalidade das águas subterrâneas, gente? Olha, tá aí, ó. Essas águas são utilizadas desde a época da antiguidade, né? Egito, Pérsia, Roma e por aí vai. Apesar de que Roma tinha canalização de rio. Você tem que esses locais naturalmente eles são melhor protegidas, né? De agentes de contaminação. Isso vem sendo alterado devido à atuação antrópica, né? A intervenção do ser humano, né? Você tem uma grande reserva de água, ou seja, dependendo da formação geológica que você tem, você pode abrigar algumas reservas de água subterrânea, de aquíferos enormes. No nosso país aí, nos livros citam, né, o aquífero do Guarani, como também o aquífero do Alter do Chão, no estado da região norte do país, né? Tem alguns outros, tá? Mas esses daí são os mais conhecidos, né? Sendo que o aquífero Guarani ele é um aquífero transfronteiriço, ou seja, é tão extensa a formação geológica que ela atinge outros países, como o Paraguai, o Uruguai e a Argentina, né? A maior parte desse aquífero está no território brasileiro. Aqui em Brasília mesmo tem algumas áreas de recarga, tá? Que é áreas que abastecem esse aquífero com a água que infiltra, tá? Você tem um padrão de qualidade muito bom dessas águas, porque lá embaixo não tem oxigênio, então não tem proliferação de bactéria. Você tem uma possibilidade de utilização diversa. Você pode usar para agricultura, para abastecimento, para indústria, né? Indústria de refrigerante, por exemplo, de sucos, né? Usa bastante água subterrânea, né? Então essa tem uma finalidade nesse sentido. E uma informação que o IBGE fez um levantamento no ano 2000
mostrou que naquela época 61% da nossa sociedade já era abastecida por águas subterrâneas. Então é algo muito importante aí que a gente tem que ter esse respeito, né? Uma vez que a gente depende dela, né? Bom, com relação à bacia hidrográfica, gente, são um conjunto de águas superficiais que seguem certos padrões de escoamento de uma região. Ou seja, isso tem a ver com água superficial e ela segue o padrão de escoamento. O que é padrão de escoamento? Da parte mais alta para a parte mais baixa, né? A água ela respeita, isso aí é a gravidade, né? O rio principal é aquele curso d'água que drena a maior parte, drena a maior área, né? Então aqui no caso eu vou estar passando com o mouse aqui, ó. Esse aqui é o rio principal, tá? Ó. E esse aqui é o outro rio principal, tá? Você vê que os rios, né? Os outros rios, eles acabam escorrendo para ele. Então por isso que ele é chamado de rio principal. E esses que escorrem para ele são chamados de rios tributários, que são os demais que vão drenar outras áreas menores, tá? Esse conceito está na resolução número 30 de 2002 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos aqui do Brasil, tá? O limite de uma bacia, que é essa área mais alta aqui do relevo, é chamado de divisor de águas. Você vê que os rios aqui, ó, eles escorrem para esse rio principal e o do lado de cá escorre para esse outro rio principal, tá? Bacia hidrográfica é uma questão importante também, tá, gente? Para entender o funcionamento dessa parte de hidrografia, tá? Com relação às regiões hidrográficas, gente, o conceito de região hidrográfica é o espaço territorial brasileiro, né? Que tem compreendido dentro dele uma bacia ou um grupo de bacias ou subbacias hidrográficas, né, que são contíguas, ou seja, elas continuam, né, que elas se conectam aí, né, com características naturais. Então você tem uma característica da natureza aí, e olha que ele coloca, sociais, tem a ver com a cultura, né? Em diversos lugares, a forma como a sociedade enxerga a vida, né, o desenvolve a cultura, a identidade está ligada ao rio, né? E também econômicas, uma vez que você gera riqueza com o rio, né? Você gera riqueza com a pesca, com o transporte, com várias atividades humanas, tá? Que podem ser homogêneas, ou seja, um tipo de atividade, ou podem ser parecidas, né? E qual que é a intenção dessa região hidrográfica? Como sempre, como vocês viram lá no início, né, do quem está no sétimo ano, quem está no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, é o conceito de região, né? Qual a finalidade? Visar orientar o planejamento e gerenciamento dessa água, tá? No nosso país, na maioria dos livros, eles mostram esse mapa das regiões hidrográficas do Brasil, tá? Essas regiões hidrográficas, elas são formadas... Opa, eu sem querer eu desenhei, deixa eu apagar aqui. Ai, meu Deus, como é que apaga? Ai, ai, ai. Eu vou deixar assim mesmo, não estou conseguindo, não vou perder tempo apagando não. Você tem aqui a bacia, a região hidrográfica da Amazônica, né? Essa região hidrográfica aí, gente, ela tem como principal característica, por ser a maior bacia hidrográfica do planeta, né? Ela também atinge outros países, né? Então você tem o território boliviano, colombiano, venezuelano, equatoriano, peruano, Suriname, Guiana Francesa, né? Que tem é abrangido também por essa bacia hidrográfica, tá? Essa região está na região equatorial. A gente viu lá quando a gente falou de massas de ar, né? Massas de ar equatorial sempre são muito quentes e são muito úmidas, né? E aí esses afluentes, né, que são esses rios tributários, eles acabam alimentando, escorrem em direção ao rio Amazonas, que apresenta um enorme volume, tá, gente? É importante lembrar que do período de junho a setembro é o período que mais recebe chuvas aí nos rios da margem, que ficam à margem esquerda, tá, do rio Amazonas. Porque lá é o período do verão. O verão sempre chove mais, tá? E aqui no nosso país, na parte sul, perdão, a gente tem também o período no final do ano, né, que é o período que chove bastante, que corresponde ao verão, tá? Importante lembrar, gente, de novembro a março, tá, que é o período que chove bastante,
que correspondem aos rios da margem direita, tá? Isso é muito específico, tá, gente? Tem grande volume de água, correm por áreas de planície, o que facilita a navegação, o chamado rio de planície, né? E serve como transporte regional na região, tá? Então, basicamente, a via fluvial é o principal meio de transporte aí dessa região. Bem aqui, onde sem querer eu risquei, tem o rio, a região hidrográfica Tocantins-Araguaia, né? São rios muito extensos, tá? Tem grande volume de água. E essa região aí, essa região hidrográfica, ela está localizada totalmente no nosso território, como algumas outras, tá? É importante lembrar que tem a presença de planaltos, então esses rios eles escorrem em áreas de planaltos em direção à planície amazônica e aí acaba provocando a possibilidade de construção de barragens hidrelétricas para geração energética, né? Mais famosa represa que tem aí é a represa de Tucuruí, né, que fica no Tocantins, no Rio Tocantins, né? E aí isso gerou alguns problemas, né, para os ribeirinhos, para a fauna, a flora dessa região, tá? Então, rios que geralmente têm, como a gente já falou, né, rios de Planalto geralmente apresentam esse problema com construído hidrelétricas, o que acaba levando a esse problema ambiental, tá? E social e econômico também. Esse aqui, o que eu estou passando o mouse, é o famoso rio da região hidrográfica do Rio São Francisco, tá? O Rio São Francisco ele tem uma nascente aqui na região do Distrito Federal, né? Que é o córrego do Rio, o Rio Preto, né? Que serve de divisa entre Distrito Federal e Goiás, na altura de Formosa. Esse rio ele é totalmente perene, isso é um diferencial porque ele atravessa o sertão nordestino, né? Uma região muito seca. Ele tem importância histórica porque ele serviu de conexão entre o norte mineiro e o interior da Bahia, adentrando o sul de Pernambuco, entre Alagoas e Sergipe, né, até desaguar no mar. É importante também para transporte fluvial, tá, gente? Ele tem uma parte dele que é navegável, tá? A água desse rio é importante para fazer a famosa irrigação, né? Tem uma barragem hidrelétrica aqui chamada barragem hidrelétrica de Sobradinho e essa água ela serve para canalizar para o interior do Nordeste com o projeto do governo de transposição desse rio, né? E também essa água dessa barragem ela serve justamente para fazer irrigação, principalmente de frutas, né? A fruticultura aí ela é muito beneficiada com essa irrigação desse rio, tá? Bacias do Rio Paraná, que é esse aqui que eu coloquei em destaque, tá? Rio Paraguai e também do Rio Uruguai, que fica aqui ao sul, tá, gente? Essas três grandes bacias, elas formam a Bacia Platina, né, que se estende pela Argentina, Brasil, Paraguai, Bolívia e Uruguai. É importante, uma vez que promove a integração econômica desses países, porque ela está inserida numa região muito populosa, principalmente do Brasil, tá? E também da Argentina, viu? São áreas muito populosas e isso permite a integração econômica desses países, facilitando também como geração de energia, transporte de mercadorias, né? E até mesmo de abastecimento, tá? Além de cultivo, tá? Maior parte dessa região, desses rios, são de planalto, então favorece a construção de hidrelétricas, e aí na bacia do rio, na bacia não, na região hidrográfica do Rio Paraná, você tem uma grande quantidade de usinas hidrelétricas aí, né? E tem uma bem famosa que é a usina hidrelétrica de Itaipu, né? Que foi construída com um acordo Brasil e Paraguai, né? E metade da energia produzida em Itaipu até pouco tempo era a maior do mundo, hoje é a represa de Três Gargantas na China, mas Itaipu durante muito tempo foi considerada a maior usina hidrelétrica do planeta, tá? A geração de energia de Itaipu, gente, é gigantesca. Brasília recebe luz, energia de Itaipu, tá? É importante lembrar que o Paraguai não consome toda essa energia, né? Então, ele abastece o Paraguai, Itaipu abastece, ele tem direito a 50% da energia produzida. Como ele não usa, ele acaba vendendo para o Brasil. Então, o Brasil todo mês paga
uma porcentagem de energia para o Paraguai, tá? Aqui, gente, eu coloquei uma questão das subdivisões das unidades hidrográficas, tá? Então aqui, ó, a região hidrográfica do Rio Paraná, ela é constituída por essas unidades hidrográficas que a gente chama de subdivisão 1. Aí quando você vai estudar isso a fundo, ele vai subdividindo essas regiões em áreas menores, até chegar nesse ponto aqui, ó, que você tem um mapa praticamente de todos os corpos d'água dessas dessas subdivisões, dessas subunidades hidrográficas, tá? Isso facilita para quê? Qual a finalidade disso, Marcelo? Que se dá um trabalho gigantesco fazer isso, dá mesmo, viu? Fazer um mapa desse aqui, gente, é canseira, mas é legal. Eu acho massa. Eu acho legal. Mas qual a implicação disso? Isso facilita a gestão dessa água pelos municípios por onde esses rios passam. O que é a gestão? Você criar regras, você determinar, criar secretarias de quem é que vai cuidar disso, quem que vai ter essa responsabilidade, né? Geralmente é delegado ao poder público, né? Mas isso também, enquanto sociedade, envolve também o cidadão, né? Os cidadãos, eles também são importantes nesse processo, né? Aqui em Brasília nós temos alguns comitês de bacias hidrográficas, né? Por exemplo, tem o Comitê de Bacia Hidrográfica do Lago Paranoá. Ele é importante porque ele vai determinar algumas regras que esse lago tem que ter. Como é que vai ser bem usado, o que pode ser feito com ele, pode tirar água, pode jogar esgoto, pode pescar, não pode, pode ter atividade física, pode ter transporte. Então tem uma série de coisas aí que envolvem o conhecimento dessa área técnica e que é interessante, tá, gente? É um negócio interessante que envolve a nossa sobrevivência, tá? Então cada subdivisão dessa daqui, gente, vai auxiliar muito a gestão e o gerenciamento dessas águas, tá? Bem, o importante saber sobre a hidrografia são as ameaças, né? Uma das mais graves é essa daqui, ó, você desmatar a área, a matas ciliar e a mata galeria em volta de um corpo d'água. Repara que ele já está praticamente seco, né? Isso aqui, gente, Brasil, é uma coisa que gera discussões aí, principalmente o pessoal do ensino médio, né? Ah, a culpa da mudança, né, da falta de água nos rios é por causa da agricultura que desmata até o último milímetro do solo na margem do rio, né, gente? Não é bem assim, tá? Se você for comparar e eu não estou fazendo aqui juízo de valor de defender ninguém, tá? Eu estou falando qual que é a situação real. Se você vai comparar as propriedades agrícolas em Estados Unidos, Europa e demais países, o pessoal avança até a margem do rio, se bobear passa até por cima dele, tá? Aqui no Brasil você tem, por lei, instituído uma quantidade de metros do corpo d'água até o início da plantação que você tem que preservar. Então a pessoa que trabalha com agricultura, ela tem que respeitar isso, tá? Ela tem que manter essa floresta de pé, que funciona como corredores ecológicos, tá? É muito interessante você estudar esses corredores ecológicos, porque é possível, tá? Tem alguns locais aqui no estado de Goiás que o pessoal preserva a área de mata galeria, são os corredores ecológicos, né, ao redor dos rios, e a quantidade de bicho que tem, a quantidade, assim, animal em extinção, tá? Onça, determinados tipos de pássaros, né? Primatas, é bastante grande. E do lado você tem uma plantação, que pode ser de milho, pode ser até mesmo uma criação de gado, tá? Então é uma coisa que merece realmente um pouco de aprofundamento, tá? Você pesquisar com relação a isso. Então, o desmatamento de áreas de mata ciliar de mata galeria e ciliar é uma coisa, é uma ameaça grave, tá?
Aqui, né? O cara lavando o carro, pá, deixa a água escorrendo pelo ralo e vai mexer no celular, né? Desperdício, largar a torneira aberta, né? Banhos demorados, né? Que a pessoa fica 3, 4 horas tomando banho, achando que o pai, a mãe ou é dono da companhia de água, né? Bem assim, né, gente? E por último aqui, gente, uma contaminação, né? A contaminação por esgoto é algo que complica, né? Não é só por esgoto, também tem esgoto doméstico, industrial. Não pode esquecer de áreas de garimpo, né? A contaminação por mercúrio, né? Que isso gera um problema de saúde grave nas pessoas, né? Contaminação direta aí por mercúrio. Então, são as ameaças que os rios do Brasil enfrentam. Vou por aqui. Espero que essa videoaula auxilie. Qualquer dúvida é só escrever. Até logo.